do envolvimento dos evangélicos no cenário político atual, como é que você tem avaliado o interesse do cristão pela política? Não é só do cristão, Daniel. O cidadão em si, o cidadão brasileiro, aliás, pelo mundo, nós temos muito... O brasileiro gosta muito de valorizar o que é do estrangeiro, o que é do exterior, né? Aliás, o que é ruim, o que é bom financeiramente, culturalmente, ou aos olhos, que brilha os olhos, é muito bom do estrangeiro. Por exemplo, eu estou fazendo uma observação que é da minha área, né? Se a gente falar em fiscalização de regras do trânsito, questão de multas, de valores, de penalidade, se a gente for para países do primeiro mundo, as regras são muito mais rígidas, inclusive com pedestres, ciclistas e tudo mais. Se a gente falar de trazer isso para o nosso país, é um absurdo, vira piada. Então, tudo aquilo que é ruim, só que a gente vê a questão se a gente for para a Europa, na origem, né, do protestantismo, nos países, nós fomos para a Suíça, fomos para a Europa, nós vamos ver a degradação de valores que está tendo da igreja. E com essa degradação de valores da igreja também, nós temos uma desvalorização de valores sociais, e entre os quais a política. O desinteresse pela política não é algo próprio só do brasileiro. Quando a gente fala que em outros países nós não temos a necessidade, em alguns países, do voto obrigatório, mas o brasileiro não está maduro para isso. Se a gente esperar o brasileiro amadurecer, na verdade o brasileiro tem que se conscientizar de que a participação dele ainda é necessária. Enquanto houver essa necessidade dele participar, o voto tem que ser obrigatório. Tem que ser obrigatório não só para o cristão, mas para todos, para entender que a sociedade brasileira, o nosso país, precisa crescer muito, sobretudo, não somente o Brasil, a América Latina como um todo, né? Mas é todo um processo histórico, filosófico, econômico, financeiro, fruto do capitalismo e socialismo, né? Ao longo da história da humanidade, né? E a América Latina, assim como o continente africano, vem sofrendo com isso. Então, enquanto nós mudarmos esse contexto social, o Brasil é uma exceção nas Américas. Então, enquanto nós não mudarmos esse contexto, o cristão tem que se envolver sim, para a gente possa mudar a sociedade. Não porque nós queremos envolver... talvez as pessoas possam me compreender errado. Não que a gente queira impor os nossos valores enquanto igreja. E sim que as pessoas entendam o quanto a igreja se preocupa com a sociedade. Você tem percebido, dentre os nossos representantes que nós temos, principalmente na Câmara dos Deputados, que os cristãos, estão prontos para esse debate? Não, em boa parte não estão preparados. Nas câmaras dos vereadores, no Poder Executivo Municipal, Estadual, Federal, Assembleias Legislativas, Senado, Câmara dos Deputados. Muitas vezes nós temos lá despachantes de igreja. Não estamos representantes de igreja, despachantes de igreja. Nós não estamos com cristãos. Eu acho que existe uma diferença muito grande. Eu costumo falar quando participo de campanhas eleitorais como candidato, eu falo que sou um cristão candidato. Em primeiro lugar, o substantivo, o sujeito. Eu sou cristão em primeiro lugar. O fato de eu estar candidato, se eu for eleito, se eu tiver um cargo, aquilo é uma qualidade naquele momento. Agora, cristão não vou deixar de ser estando eleito ou não. Se eu estou lá para representar uma denominação evangélica, então eu não estou ali para representar a Igreja de Cristo. Eu represento a Igreja de Cristo quando eu vou lá e mostro os meus valores. Quando eu tenho um debate com um outro cidadão que tem um pensamento religioso, econômico, filosófico, de gênero, totalmente distinto do meu, e através do respeito, do debate das ideias, que eu consigo me posicionar. Mesmo que muitas vezes o meu voto seja perdedor no debate. Mas é dessa maneira que o cristão vai conseguir se envolver. Agora, o que nós temos hoje é que pessoas vão lá representar suas denominações religiosas. Então, isso é uma distorção de valores muito grande. Então, muitos candidatos nós temos lá que fazem questão, inclusive nesta eleição, fazem questão de dizer que são pastores, são reverendos, são presbíteros, apóstolos. Essa é a qualificação, é o título que ele tem, que ele foi dado dentro da sua denominação para a sua igreja. O fato de ele ser bispo ou não, ele não é maior ou menor do que qualquer outro deputado, vereador ou senador que está lá. E dentro daquilo que você está falando, eu entendo que o cristão, quando ele resolve se envolver na política, ele está a serviço da nação, não a serviço da denominação, né? Como cidadão. Ele está servindo a população, o país.
e não os interesses de um segmento apenas, né? Daniel, se eu, você ou qualquer um que nos assiste aqui fomos eleitos, nós vamos estar debatendo os assuntos da saúde de uma população como Campinas, por exemplo, ou de um país, do ateu, do indígena, do africano, do espírita, e eu tenho que debater a saúde de toda uma população. Eu tenho que debater a educação de toda uma população. Não me interessa se se a questão de gênero dele, a questão do posicionamento político dele, o debate é no contexto para toda uma população. Não, porque mesmo nós sendo eleitos para o Poder Executivo, eu não serei prefeito, governador ou presidente só dos evangélicos, só dos espíritas, dos católicos ou ateus. Serei de toda uma nação, qualquer um de nós que nos assiste. Eu não posso governar somente para aqueles que pensam igual a mim. Nós temos que governar e legislar para todos, sobretudo para aqueles que pensam diferente. É assim que o cristão faz a diferença. É assim que Cristo fez a diferença. Nesse detalhe, acho que tem uma pergunta mais para frente que nós vamos entrar especificamente mais a fundo.